Então vamos lá. Como eu costumo fazer para calcular operações em bolsa de valores, né? Eu tenho um cliente aqui que tem poucas ações, né? Considerável o volume que eu já mexi, são bem poucas, né? Então o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter pelo menos a posição anterior. Então, a posição do ano anterior, eu costumo pegar das notas de corretagem, né? Ou costumo pegar da declaração do ano passado. Esse aqui eu já pego da declaração do ano passado. Como eu pego ela da declaração do ano passado, vou colocando aqui a quantidade. Já tenho aqui um controle, né? Vou colocando as quantidades. E aqui eu coloco compra porque é o preço que eu tenho na posição que foi comprada no dia 31 de dezembro de 2024. Então, o que é que eu preciso fazer, né? O cálculo que eu preciso fazer é o quê? Tem três arquivos que eu costumo pegar lá no site da B3, né? Esses arquivos são o arquivo de negociações do ano todo, né, que todas foram todas as compras e vendas efetuadas no período, o arquivo de movimentações, né? Porque assim, ó, não é porque em negociações não tenha movimento que não houve realmente movimento, entendeu? E aqui eu vou dar um exemplo bem claro para vocês de uma situação dessa. Então é negociações, movimentações e o arquivo geral. Esse arquivo geral ele vai me dar a posição final do ano de 2025. Então eu posso ter certeza ali quanto que terminou, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho minha posição inicial, que eu estou com meus estoques de ações, né? Então esse meu cliente ele não teve operações durante o ano, mas vou dar um exemplo. Se lá no dia 2/5 de 2025 ele vendeu ações. Vou dar um exemplo, vendeu a ação do BBDC3. Vendeu três ações, Ailson, vendeu três ações. Aqui já aparece para mim um estoque, vou tirar aqui, ó. Aqui já aparece para mim que tem um estoque de 31 ações. Então, se eu tirar qualquer valor, vai diminuir. Então, eu vou vender três ações. Digamos que eu vendi cada ação a R$ 15. Então, eu tenho, só para a gente ter mais ou menos a noção do cálculo, vou botar aqui BBDC. Então, eu tenho, vou pegar uma calculadora, só para ficar bem, bem mais didático, né? Eu tenho 12 ações, a ação, o preço médio dela é 12,49, certo? Eu tenho três ações que foi vendida. Três ações, o custo dela é R$ 37,47. Então vamos lá. Eu vendi 15 ações. Isso aqui eu só estou explicando mesmo só para ficar mais didático como é que a planilha vai fazer o cálculo. Então, três ações vai dar R$ 45, certo? Na apuração, fica assim. Minha venda foi 45 menos o custo, que foi 37,47. Então, eu tive um lucro de R$ 7,53. Aqui houve um arredondamento, por isso que ficou R$ 7,54. Então, aqui vai servir para basicamente tudo. Eu tenho um cálculo já na planilha e eu só vou colocar os dados que eu preciso, que é a data, o tipo de ação, a ação, se foi compra ou se foi venda. Se foi compra, vai somar no meu estoque ou vai diferenciar o meu custo médio, né? Se eu comprei mais barato, vai diminuir o meu custo médio. Se eu comprei mais caro, vai aumentar o meu custo médio. Beleza? Então vamos lá. Esse meu cliente, ele não teve negociações no período de 2025. Significa o quê? Ele não comprou e não vendeu nada. Então,
mas não necessariamente significa que não houve operações. Vou dar um exemplo. Aqui em lojas Renner aparece que ele tem 15,4. Se ele teve 15,4, significa o quê? Que no período de 2025 provavelmente houve venda de fração de ações, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou verificar cada um desses aqui. Eu vou começar primeiro por esse que está me dando uma distorção. Vou pegar aqui a lojas REN, LREN. Vou pegar aqui o arquivo de movimentações. Vou colocar LREN. E aqui já tá para mim aparecendo o que eu quero. Leilão de frações, certo? Eu começo o ano com 15,4, que é exatamente o valor que eu tenho aqui, 15,4. Opa, desculpa. Eu tenho um 15,4 e eu tenho um leilão de frações. O que é que eu faço aqui? Vou copiar. Aqui quem trabalha com planilha de Excel vai desenvolver isso bem mais rápido. Aqui é para questão de entendimento, beleza? Então, eu vou só colar aqui. Então, vou diminuir aqui esse filtro. Vou botar só isso. Vou tirar isso aqui, que isso aqui só dei a título de exemplo. Beleza? Longe. Então vamos lá. No dia. Peguei o dia? Peguei o dia, peguei. Não. Então, vamos lá. Peguei. Vou colar. Deletar esse. No dia 12/3/2025, em ações, eu vendi LREN. Vendi LREN. A quantidade foi 0,4 e eu vendi a 11,303. Né? 11,303. Beleza? Então, no caso, eu tive um pequeno prejuízo. Vejam só. Eu tive um pequeno prejuízo. Então, o que que aconteceu aqui? Eu tinha, no saldo de 2024, 15,4 ações. Fiz a minha apuração. Na apuração, eu arredondei os 15. E nesse arredondamento dos 15, eu tive que vender fração de ações. Então, vamos lá. Como eu falei, eu pego três relatórios, que é arquivo de negociações, movimentações e o resumo geral lá no site da B3. Esse resumo geral, ele tem que me indicar que no final daquele período de 2025 eu terminei com 15 ações de lojas Renner. Então vou mostrar para vocês aqui. Lojas Renner, terminei com a quantidade de 15 ações. E assim eu vou fazendo esse ajuste de, de cada um dos itens. Beleza? Vou dar uma, vou dar outro exemplo aqui para vocês. Geralmente Itaú, Itube, ele sempre faz durante o ano, não necessariamente sempre, mas de vez em quando acontece dele fazer bonificação de ações, que é o mesmo que aconteceu ali com lojas Renner. Então, vamos lá no YouTube 3 lá para a gente ver qual foi a bonificação de ações desse ano. Ou se houve, né? Lá, ó. Aqui já é um pouco mais abrangente, ó. YouTube, ele teve
9,9 bonificação de ações, no dia 19/3/2025. Então, eu vou lançar isso aqui normal. 19/3/2025, ações YouTube 3. Houve uma compra, né? De 0,9. Aí você me pergunta, Gerson, mas qual o valor que eu vou majorar isso? Qual o valor que eu vou colocar? Se aqui no relatório não tem valor. Eu costumo fazer o quê? Eu venho aqui no site Status Invest, já coloquei aqui YouTube 3 e eu vou procurar aqui bonificação de ações. Eu tenho uma bonificação exatamente aqui na data do dia 20/3/2025. Qual o valor base? O valor base, R$ 34. Então eu venho aqui, vou lá na minha planilha novamente, colo aqui os R$ 34. Opa, R$ 34. Com base no meu valor, tá R$ 22, aqui vai subir o meu preço médio. Isso é vantajoso porque subir no meu preço médio eu não tive que gastar nada. Quando eu for vender, eu vou ter, em tese, um lucro menor, porque o meu valor tá lá em cima. Então eu vou, tipo assim, eu vou ter um benefício fiscal, no caso, né? Então, vamos lá. Já fizemos a bonificação, vamos ver e ficamos com 9,9 ações de YouTube no final do ano, né? Entre aspas, no final do ano que a gente vai ver o que foi que aconteceu durante o ano. Então vamos lá. Durante o ano ele teve fração e aqui, ó, ele vendeu a fração de ações. Então vamos lá. Dia 11/4/2025 houve um leilão de frações a 9, a quantidade que ele tinha, que ele só pode ter ações completas, né? Ele vendeu a 8, a 28,217 centavos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a data aqui. 11/4. Então, no dia 11/4/2025, ele vendeu o YouTube 0,9 a 28,217. 28,217. Beleza? Então aqui eu continuo com minhas 9 ações. Deixa eu dar uma olhada aqui no relatório, quanto que terminou o ano. Ó, o ano terminou com 9,27 ações. Então, aconteceu mais coisa durante o ano. Vamos lá. Vamos aqui no extrato de movimentações, ó. No dia 29/12/2025, teve outra bonificação de ações. Então, vou pegar essa data, vou colar aqui. Ações YouTube, compra 0,27. Ó, tá vendo que agora tá batendo o meu saldo que tinha lá no relatório consolidado? Então, o ideal é isso, que a gente faça esse controle permanente. E a gente saiba onde buscar esses dados, né? Então vamos lá. Agora eu não tenho o preço aqui que custou essas 0,27 ações. Então vamos aqui no site do Status Invest. No dia 30/12, o valor base é R$ 40. Vou pegar esse valor, colocar aqui. Ótimo. Então, YouTube, eu termino o ano de 2025 com 9,27 ações. 9,27 ações. Beleza? O ideal, eu gosto de fazer assim que eu vou controlando. Com o tempo, pega-se melhor a prática de tratar esses dados. Beleza? Já pegamos aqui YouTube, já pegamos Loja, Renner
E vamos pegar agora, deixa eu dar uma olhada aqui, se mais alguma terminou com frações. Não. Vamos conferir aqui B3SA3, B3SA3, 28, certo? BBDC, 31, BBDC, 31, certo? BBDC, 31, CPFL, 6, CPFL, 6, ENGIE, 9, ENGIE, ENGIE terminou com 7 ações. E aqui a gente tinha 5. Então a gente vai verificar o que foi que aconteceu durante o ano para ver o que. Opa! Então, no caso da Engie, que houve uma diferença de saldos lá de quantidade, no dia 28 do 11, aqui, dia 28 do 11, Engie é uma ação, e Engie 3, por sinal muito boa. Houve uma compra, duas ações. Na verdade, não é uma compra, são bonificações, beleza? Inclusive, essas bonificações têm que ser declarado depois, lá em rendimento isento não tributado. Isso aí tem que ser declarado também, a quantidade, o valor certinho. Então, vamos lá. Eu recebi duas ações em bonificação, beleza? Meu saldo agora está batendo com o resumo, certo? E eu preciso saber qual o valor de custo de cada uma dessas bonificações. Então vamos lá, vou pegar aqui Engine, vou entrar lá no site do status invest que eu estava, vou tirar esse finalzinho, vou pegar aqui uma bonificação do mês 11 que eu devo procurar. Data com, então cada ação minha da Engine me custou R$ 6,01. Então vamos lá, ótimo. Beleza? Agora o meu saldo de Engie está batendo e o meu custo também está atualizado. Beleza? Então vamos lá. A gente parou em Engie. Vamos tirar por esse relatório. Ipera. Ipera 13 ações. 13 ações, certo? Ipera, esse já fizemos. Falta esse. Leve. 16 ações. Aqui tem quantas? 16 ações. Não fez alteração nenhuma. Odontoprev. 27. 27 também. Porto Seguro. 5 ações. Aqui também 5 ações. San Martinho. 12 ações. Aqui 12 ações também. VEG. 16 ações. E aqui 16 ações também. Então, qual a nossa conclusão? Agora, o nosso saldo final de 2024 e o saldo final de 2025 estão batendo. Então, tudo tranquilo. O que que a gente precisa fazer
Agora, e isso, inclusive, já é puxado na pré-preenchida. A gente fazer os lançamentos normais. Quando a gente for lançar ou atualizar esse valor de ativo, a gente faz o quê? A gente procura atualizar os valores e colocar o que foi pago em dividendos e o que foi pago em juros de capital próprio ou outros rendimentos. Beleza? Então fica por aí. Vou deixar o link da planilha aí para caso vocês precisem, né, adquirir ela. Mas é uma planilhazinha muito boa, simples, e aqui, a partir da hora que você adquire ela, você compartilha ela para todos os outros dos seus clientes. Compra uma vez, usa para sempre. Beleza? Um abraço, valeu e tchau.